Olá, boa tarde, bom dia, né, para vocês, meus alunos, mas estamos aí em mais uma videoaula, dessa vez para falar do capítulo 3, tá, que vai tratar do assunto das teorias de evolução. Antes, porém, eu queria fazer uma explicação, dar uma explicação a vocês do que é teoria, né, e para que vocês entendam, tá? E não haja nenhum problema com relação a esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de uma teoria em ciência, a gente está falando de alguma coisa que alguém postulou, né? Essa teoria, mas que essa teoria, na verdade, ela não pode ainda ser totalmente comprovada, tá? Ela pode ser refutada a qualquer momento, dependendo das descobertas que vão acontecendo ao longo dos anos, tá? Diferente de lei. Lei, na verdade, em ciência, é algo que não pode ser refutado. É algo que já foi entendido, provado, né? E que não pode ser refutado de maneira alguma. A gente diz que, por exemplo, a gravidade... A teoria da gravidade não é uma teoria, na verdade, é uma lei, a lei da gravidade. Por quê que é uma lei? Porque ela já foi comprovada. Todos nós sabemos que se a gente pegar uma caneta, por exemplo, e jogar para cima, ela com certeza vai retornar para baixo, por causa da gravidade, né? Todos nós já comprovamos isso. Então, isso é uma lei. Agora, com relação ao capítulo 3, que vai tratar da evolução, né, das teorias da evolução dos seres vivos, são teorias, porque na verdade não se pode comprovar 100% que essas teorias são verdadeiras, tá? Cientificamente elas são aceitas, mas ninguém estava lá no surgimento dos seres humanos, né, para entender que foi dessa maneira 100% verdade, tá? O primeiro cientista, né, que falou sobre os seres vivos e a maneira como os seres vivos evoluem foi Lamarck, né? E ele defendeu uma teoria chamada de lei do uso-desuso. O que significa a lei do uso-desuso? Significa que ele defendia que uma característica, um caractere de algum ser vivo só era passado para as gerações posteriores, né, para os seus descendentes, se aquele caractere fosse utilizado. Se aquele caractere não fosse muito utilizado, ele atrofiaria e desapareceria nas gerações seguintes, tá? Lamarck, por exemplo, defendeu a ideia de que existia um tipo de girafa. As girafas, elas tinham pescoço curto, tá? Só que com a escassez do alimento no baixo, as girafas, elas tinham que estar sempre esticando muito o pescoço para alcançar as folhas das árvores mais altas. Com isso, elas foram trabalhando o seu pescoço, né, a musculatura do pescoço, e as girafas foram ficando com o pescoço cada vez maiores e passando essa característica para os seus descendentes. Cada geração que vinha com um pescoço um pouco maior, porque o seu ascendente fazia também esse exercício de alcançar as folhas que estavam mais acima. E assim surgiram o quê? As girafas de pescoço comprido, né? Isso aí é a teoria de Lamarck, tá? Então, ela diz que um órgão desenvolvia-se com o uso e atrofiava-se com o desuso. Assim, a língua comprida do tamanduá ou do camaleão teria se desenvolvido em resposta às suas necessidades alimentares e de uso do órgão. Ele também postulou uma segunda lei, que é a lei da herança das características adquiridas. O caractere, né, seria transmitido aos descendentes, né? Assim, a girafa, que no início tinha
pescoço curto foi transferindo a característica de cada vez ter um pescoço maior para os seus descendentes, até chegar aos dias de hoje, onde as girafas têm um pescoço bem comprido, né? Essa foi a teoria de Lamarck, tá? Lei do uso-desuso e herança das características adquiridas. Aí vem um outro cientista que ele é aclamado, aliás, hoje em dia, né? O cientista que é mais aceito quando se fala de teoria da evolução, né? Que foi Darwin, né? Darwin já diz que todos os organismos descendem com modificações dos ancestrais comuns, tá? A seleção natural atua sobre a variação individuais, favorecendo as mais aptas. Então, qual o nome da teoria de Darwin? Teoria da seleção natural, tá, gente? Então, Darwin veio defender a seleção natural, onde o ser vivo mais apto conseguia sobreviver ao meio e aí gerava descendentes, e o que não era apto morria. Pegando ainda o exemplo da girafa, só para que a gente entenda bem a diferença de Lamarck para Darwin, Darwin explicou que anteriormente, no passado, existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo, né? Quando havia comida à vontade, todas as duas se alimentavam e estava tudo certo. Quando a comida que estava no baixo ficou escassa, as girafas de pescoço curto já não conseguiam alcançar as folhas das árvores que estavam mais acima e acabavam se desnutrindo e morriam. Já as girafas de pescoço longo conseguiam alcançar o alimento que estava mais alto e sobreviviam, reproduziam, né? Geravam descendentes e perpetuavam a sua espécie, que era de pescoço longo. Logo, as girafas de pescoço curto, rapidamente, elas foram extintas, né? Porque elas não estavam aptas àquele ambiente. E as girafas de pescoço longo, que conseguiam alimento com fartura porque alcançava as árvores lá em cima, sobreviveram, né? E reproduziram-se, geraram descendentes e perpetuaram a espécie de girafa de pescoço longo. Essa é a teoria de Darwin, tá, gente? A teoria da seleção natural. Seleção natural é aonde o indivíduo mais apto consegue sobreviver e o que não está apto ao meio ambiente acaba morrendo e a espécie entra em extinção, tá? Então, só para fixar mais, os indivíduos de uma mesma população não são idênticos. Há variações em todos os caracteres. Mesmo que os organismos tenham grande capacidade de reprodução, nem todos chegam à fase adulta, por causa da adaptação ao meio, tá? O tamanho das populações é constante ao longo das gerações. Portanto, esta constância tem um preço. Grande disputa, né, competição pela vida entre os descendentes, porque poucos alcançarão a maturidade, somente aqueles que estão mais bem adaptados. Aquele mais adaptado às variações do ambiente tem mais chance de sobreviver, como eu acabei de falar, e deixar descendentes com estas adaptações ou com essa carga genética, tá? Ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos da população propicia a adaptação destes ao meio e pode levar ao surgimento de novas espécies. Essa é a teoria de Darwin, tá? Lembrando aí que nessa época, onde esses cientistas postularam aí essas teorias, o conhecimento sobre genética era bem rudimentar. Então, não se sabia nada de genética, de herança genética que ia de pai para filho, tá, gente? Então, hoje em dia, a teoria que é mais aceita no meio científico é a teoria de Darwin, onde prevalece a seleção natural, tá bom, meus queridos? Queria pedir a vocês para fazerem os exercícios do livro, tá? Os exercícios que estão, deixa eu só achar aqui a página, que estão na página, da página 32
até a página, bastante coisa, até a página 35, tá? Vocês fizessem todos esses exercícios e os exercícios que eu estou mandando pelo WhatsApp para vocês, tá? Então, quem tem o livro vai fazer os dois, né? Porque conhecimento nunca é demais e tá na hora da gente agregar conhecimento, ok, gente? E quem infelizmente não tem o livro ainda, porque todos fomos pegos de surpresa, né, por essa quarentena, e o livro para alguns ainda não tinha chegado, vai ler o texto que eu estou postando também, junto com as atividades que eu estou postando, tá? E vai passar tudo pro caderno e deixar lá o seu conteúdo bonitinho para você estudar, ok? Assista essa videoaula e faça os exercícios. Semana que vem eu vou estar corrigindo todos os exercícios, tá bem, gente? Tanto o que eu estou mandando pelo WhatsApp, quanto do livro. E hoje eu estou mandando a correção dos exercícios que eu mandei pelo WhatsApp semana passada, tá? Do capítulo 1 e 2. Eu não estou mandando o do livro, a correção do livro, do capítulo 1 e 2, porque a gente já fez essa correção em sala de aula, ok? Estudem, se dediquem e até semana que vem. Hoje eu estou disponível para responder perguntinhas aí, se vocês tiverem dúvida, chama lá no Zap que eu vou estar respondendo vocês, ok? E se possível, tira uma foto do caderno com todos os exercícios feitos dessas atividades que eu estou postando, tá? Para quem não tem o livro, tem que copiar o texto também no caderno e as atividades. E para quem tem o livro, somente as atividades, porque o texto tem no livro, tá? Tira uma foto e posta aqui no WhatsApp mesmo para eu dar uma olhadinha, tá bom? E semana que vem a gente corrige tudo. Um beijão e até semana que vem.